Guaraí, uma das diversas cidades do Tocantins que cresceu por influência da rodovia federal BR-153, conhecida como Belém-Brasília. Hoje, após mais de 5 décadas de emancipação, possui cerca de 26 mil habitantes, uma cidade em acelerado processo de expansão urbana, com um grande desafio: crescer de forma ordenada, garantindo o bem-estar dos moradores e preservando os recursos naturais. O Ministério Público, que tem entre os seus deveres o de zelar pela ordem urbanística, intensificou, em 2019, um trabalho que atingiu diretamente todo o município de Guaraí. As intenções desse trabalho também são bastante abrangentes. Fazer com que o município crie o seu plano diretor, que é considerada a principal lei de planejamento urbano. Garantir a infraestrutura e a eficiência ambiental de grandes loteamentos, que correspondem a 24% da área urbana de Guaraí. E, é claro, garantir a proteção ambiental do município. A mobilidade urbana também foi lembrada. O Ministério Público está atuando para que os problemas em calçadas sejam corrigidos, beneficiando, em especial, as pessoas com deficiência e com mobilidade reduzida. Esse trabalho foi intensificado pelo promotor de justiça Argemiro Ferreira dos Santos Neto. Quando eu cheguei em Guaraí, lá no ano de 2018, eu vi que tinha vários procedimentos represados dentro da promotoria. Vários procedimentos chamaram a atenção pela gravidade do problema e pela quantidade de pessoas realmente interessadas naquele desfecho. E fui manuseando esses processos, alguns de 10, 20 volumes, e descobrimos ali que eram vários loteamentos com abaixo-assinado de mais de 2.000 pessoas assinando, buscando uma solução já ao longo de quase 10 anos. Então isso aí chamou demais a atenção e nós fomos lá verificar em loco o que estava acontecendo. E quando a gente visualizou o tamanho do problema e começamos realmente a trabalhar um por um, nós vimos a necessidade de dividir esse procedimento gigante. Vimos realmente quais os loteamentos estavam mais irregulares. Não falo que são só esses os irregulares, não. Porque tem loteamento de 30, 40 anos atrás que também estão irregulares. Mas ao longo teve uma época que teve uma expansão muito grande nos loteamentos. E os dessa época, principalmente dessa época, nós colocamos o nosso foco nesse momento. Essa atuação do Ministério Público está em sintonia com os anseios da sociedade, que sofre as consequências do crescimento desordenado. 7 ações judiciais foram propostas pelo Ministério Público para a regularização de 7 loteamentos, que tiveram sua comercialização suspensa até a solução dos problemas. Na Justiça, o Ministério Público ainda busca garantir que o município cumpra com o seu dever de elaborar o plano diretor de Guaraí e também tenta a responsabilização de ex-gestores que foram omissos quanto à obrigação legal de criar o plano diretor. Há ainda uma ação judicial para a desocupação das áreas de reserva do córrego Guarazinho e para resolver o problema da poluição de suas águas pelo lançamento de resíduos da rede de esgoto sem o tratamento adequado. Acho que é mais do que só os recursos naturais, né? Nós estamos falando de empreendimentos imobiliários, né? São empresas que estão pegando terras rurais e estão transformando em lotes urbanos. E para isso é necessário ter um rito técnico e legal para poder viabilizar a implantação desses empreendimentos. No caso dos loteamentos, nós analisamos 7 loteamentos em Guaraí, em função da própria expansão urbana que estava acontecendo na cidade, aí a demanda cresce, só que sua maioria tinham problemas relacionados a licenciamento ambiental e questões relacionadas à ordem urbanística. É uma intervenção importante e necessária do Ministério Público na sua linha de atuação. A última ação judicial proposta pelo Ministério Público visa que as calçadas da cidade sejam adequadas às normas técnicas, facilitando a locomoção de todos os pedestres. Porém, mais do que levar os casos à justiça, o Ministério Público tem tentado estabelecer acordos para garantir a solução dos problemas. A resolução do conflito. O promotor, o Ministério Público, na verdade, ajuizou as ações justamente, no meu entendimento, não para litigar. Eu acho que o interesse do Ministério Público, desde o início, pelo que eu percebi do doutor Argemiro, era a resolução do conflito. Aquela ação foi uma provocação para que as partes viessem aos autos
e ali compusessem para resolver o conflito, para as coisas andarem normalmente, né? Que a prefeitura também viesse cumprindo com as suas obrigações nos prazos estabelecidos ali no TAC. Fizemos um TAC, um termo de ajustamento de conduta, e chegamos a um bom termo. Parabéns ao Ministério Público, parabéns ao doutor Argemiro pela atuação. O Ministério Público tem sido um grande parceiro, né? A gente sabe das obrigações dele e ele tem nos ajudado sempre que procurado, né? E isso foi muito importante para nós. Essas obrigações que os loteadores têm que cumprir e que na maioria dos municípios pequenos não ocorre esse cumprimento, é porque por falta de experiência e capacitação a nível da gestão pública municipal, né? Então eu acho que aí peca bastante. Então nesse caso, com essa preocupação, eu creio que houve essa intervenção do Ministério Público, já pensando nisso, aliado ao trabalho desenvolvido pela Prefeitura e todo o cuidado que nós já havíamos tendo em relação a isso, né, em relação aos loteadores, aos novos loteamentos, as obrigações que eles deveriam ter em relação à qualidade de vida dos cidadãos, à proteção do meio ambiente, praticamente unimos forças nesse sentido. As atuações das instituições, como Prefeitura e Ministério Público, foi de suma importância até para cobrar do empreendedor, né, que a lei fosse cumprida sobre a divisão do solo. Né, que nós sabemos que para dividir o solo nós temos que cumprir os principais requisitos, que uma vez que tem aclive até 5%, tem que ter, né, canaleta, meio-fios, e com a fiscalização tanto da Prefeitura como do MP, foi concluído, está sendo concluído com êxito, e isso nos dá uma garantia de que o nosso imóvel vai continuar valorizando. Em sua atuação, o Ministério Público ouviu técnicos, empresários, moradores e colaborou para que haja um alinhamento no trabalho dos órgãos ambientais do Estado e do município, das concessionárias do serviço público e das empresas loteadoras. Tudo em favor de uma Guaraí mais harmônica e acolhedora. Quando realmente esses proprietários, essas empresas loteadoras, viram realmente que o Ministério Público estava em cima, estava cobrando e não ia desistir realmente de seguir naquele caminho, eles já procuraram nós de imediato para tentar solucionar o problema. E naquele momento eu falei, não, eu não quero punir ninguém aqui, eu só quero que vocês entram no caminho correto. Vamos reconhecer que realmente no passado cometeu algum erro, mas vamos consertar. Esse era o nosso objetivo naquele momento. E assim foi feito. Eles procuraram a gente, o corpo técnico deles, os engenheiros, procuraram, o CAOMA ajudou demais com os relatórios que foram apresentados pelo CAOMA, a gente conseguiu sentar, delimitar e fazer novos projetos a serem apresentados por Naturatis, inclusive. Em Guaraí, o trabalho do Ministério Público para garantir que a cidade cumpra com sua função social e preserve o meio ambiente é digno de prêmio.